Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão e Diálogo. Hoje, nessa tarde, nós vamos abrir uma discussão e um conhecimento à parte sobre alimentação, os benefícios de uma alimentação saudável. Eu estou bem acompanhada da doutora Jordana Moraes Bagre, ela que é nutricionista e também especializada em prescrição de fitoterápicos e suplementação nutricional clínica e esportiva e também dedicada a um personal diet. E hoje nós vamos saber como comer melhor ou como produzir uma vida mais saudável escolhendo os alimentos certos. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, estou muito grata por estar aqui. Bom, muita gente come, e eu vou dizer de maneira assim muito do dia a dia, se alimenta e faz uma escolha que acha que é a ideal ou que é saudável. Mas hoje nós vamos desconstruir algumas histórias sobre o que é comer bem e como comer saudável. Existe a maneira certa de você se alimentar escolhendo bem os seus alimentos numa manhã, na hora do almoço, e no jantar, e ter os intervalos dessa alimentação. Como é que a gente faz direito e bem feito? Então, nosso país tem essa dificuldade de falta de educação nutricional, desde os pequenininhos, e aí você come o que tem, o que te oferecem, porque tu tá com fome. Então, comer nem sempre é se alimentar. E você tem que ver o que é alimento e o que não é. Hoje nós temos muitos produtos alimentícios, mas que não são alimentos, não te nutre, pelo contrário, tira nutrientes do teu corpo. Então, a partir do momento que você sabe o que é um alimento, você vai comer bem, você vai se alimentar. Muita gente, se você for na classe mais humilde, no centro, um salgado com um suco é um almoço. Se alimentou? Provavelmente não, porque vai comer aquilo todo dia. E é o mesmo nutriente todo dia. Eu costumo brincar dizendo que nós somos princesas. E aí os rapazes são príncipes. Mas que nós precisamos de 7 anões para viver. São 3 macroanões, que é proteína, carboidrato e lipídio. São 3 microanões, 2 microanões, que é vitaminas e minerais. Aí nós temos água, fibra, que completam todos os 7 anões que nós precisamos para sobreviver. Se você não tem essas 7 características na sua alimentação, no seu almoço, no seu jantar principalmente, você não está se alimentando. Eu diria que tem algumas pessoas que não se alimentam, escolhem fazer algum jejum, algum tipo de jejum. O que é bom também, em alguns casos. Alguns casos. Então, como fazer isso bem administrado? Porque a necessidade de um café da manhã é muito importante, é a primeira alimentação. Sim. Mas tem gente que abre mão dela. Então, quais são os impactos nisso? Aí ele tenta repor isso lá no almoço, porque passou muitas horas sem se alimentar e o almoço fica desorganizado ou descompensado. Como é que a gente deve administrar essa questão do jejum? Então, depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não consegue fazer jejum. E aí a gente vai ter que fazer um trabalho diário, bem pequenininho, de formiguinha, para que ela consiga fazer jejum de 4, 5, 6 horas. Todos fazemos um jejum que todo mundo faz todo dia e não percebe, que é o jejum da noite. Você janta ou faz a última refeição, dorme e aí você come de novo depois. Tem pessoas que dormem só 5 horas, então foram só 5 horas de jejum. Tem pessoas que dormem 10 e aí temos 10 horas de jejum. E tem o mais comum, que é de 12 a 14 horas. Você come num dia, antes das 5 da tarde, vai até 9, 10 da manhã. E aí você consegue um jejum bem prolongado. Mas você está a maior parte dormindo. Não é um jejum de dia, físico, que você vai fazer as coisas, fazer exercício e ficar sem comer. Esse é o melhor. Doutora, a senhora sinalizou um horário, Certo. Colocou horários. E tem quem já pratique essa regra, não sei nem se ela é correta, mas eu quero ouvi-la e muita gente aqui vai aprender sobre se é certo ou errado. Nós só devemos já escutei muita gente dizer, nós só devemos nos alimentar até às 18 horas. O que isso tem em benefício? Ou se é correto? O que a gente faz com aquela saidinha à noite que todo mundo quer ir, comer em algum encontro? É uma pizza, é um hambúrguer. Eu preciso sinalizar que é a realidade de muita gente. E que isso não é alimento. Esse é produto industrializado. Então, você tem que saber o que é alimento. Qualquer saidinha à noite, você tem que comer antes. Qualquer saidinha à noite. Coma antes alimentos que você vai beliscar quando você sair. Você não vai se alimentar. Porém, essa ideia de que a alimentação tem que ser quando está de dia ou antes de anoitecer, vem de uma medicina das mais antigas do mundo, que é a Ayurveda. Então, lá nasceu essa ideia de que até às 6 da tarde você pode se alimentar e só depois das 6 da manhã. A ideia é, o nosso corpo tem um ciclo de produção. Por exemplo,
entre 6 da tarde e 10 da noite, ele vai fazer uma limpeza mental. Se você estiver dormindo. Se você não estiver dormindo, não vai acontecer. De 10 à meia-noite, ele vai fazer uma limpeza intestinal. Teu intestino vai parar. E ele vai jogar um líquido nesse intestino. Dali em diante vem a vez do fígado, a vez do coração, a vez do pulmão, a vez dos rins e assim sucessivamente. Até você acordar, que é quando o ciclo circadiano diz, às 5 da manhã, quando o sol nasce. Então, a ideia do Ayurveda é que das 5 às 5, você não está fazendo nada para poder o teu corpo se reprogramar para aquele dia novo, tanto mental quanto físico. Essa é a ideia. Agora, você pode seguir ou não. E tem pessoas que seguem e é maravilhoso e funciona, e tem pessoas que seguem que não se dão bem. O engraçado é que contra fatos não há argumentos. A gente sabe que algumas pessoas entram nessa prática e têm alguns resultados. Sim. E sinalizam muita perda de peso, porque abrem mão desse jantar. Então, nós não podemos negar que funciona, né? Por conta Só te interromper. Só para deixar não claro. é que abriu mão do jantar. Se você fizer uma refeição parecida com o almoço às 5 da tarde, você está jantando. Ainda mais se você for dormir 2, 3 horas depois. 8 da noite, 9 da noite, como eu durmo 8 da noite. 8, 9 da noite. Então, você já jantou. E você vai tomar café quando você acordar. Se for 5, se for 10, se for meio-dia, é o café da manhã. Seja qual for. É porque a gente tem uma cultura de achar que aquele horário significa aquela situação. Então, jantar parece que só acontece se for depois. Não. Né? E outra, 18, 19. Eu tenho pacientes que dizem assim, doutor, eu não jantei. Aí a minha primeira pergunta é, não comeu nada? Aí, não, eu comi um salgado e um suco às 8 da noite. Ele jantou? Jantou. Entendeu? Só que foi um salgado e um suco. Não se alimentou. Porque ele vai precisar de energia por 8, 9 ou 10 horas, dependendo do tempo que ele vai ficar dormindo. Hoje nós estamos em descobertas, aprendendo, vida. porque eu estou aprendendo hoje como é que se come bem, né? E aquela, já como algumas coisas e vou hoje entrar na disciplina, porque eu represento muita gente aqui, né? É que verdade. certamente come, mas talvez não faz tudo certinho, né? E a construção disso é uma pergunta que sempre ela vai cair bem, e é uma dúvida de muita gente. Comer e beber ao mesmo tempo é uma coisa boa ou não? É uma pergunta que acontece muito, mas é tão simples a resposta. O nosso estômago, ele tem um suco dentro dele, suco gástrico, que é um ácido que quebra as moléculas maiores em menores. O carboidrato, a proteína. Duas informações. O carboidrato, ele é feito de açúcar, dependendo do tipo de carboidrato, é frutose, glicose. E a proteína é feita de aminoácidos. Aí tu imagina assim, a proteína sendo um trem, o trem inteiro é a proteína. E cada vagão é um aminoácido. Um aminoácido essencial ou não para o teu corpo. O que vai dizer se ele é essencial? Se ele produz dentro de você ou não. Se ele é essencial, não se produz, tem que comer. Então, quando chega no estômago, o estômago quebra em vagões. E aí vai para o intestino já só vagão, não é mais trem. E assim vai continuando a digestão. Então, se ele está lá, concentrado esse suco, é meio-dia, e tu vai almoçar, a carne, a banana, o arroz vai entrar e vai ser digerido. Só que se tu tomar água antes, esse suco vai ser diluído. Ele vai ficar mais diluído. Então, a digestão vai ficar mais difícil para que esse ácido chegue no alimento até concentrar de novo e digerir. Então, é só uma questão de digestão. Você pode tomar? Pode. Pequenos goles, você pode suco, pode água. Mas o ideal é que você não faça isso. Coma só o alimento para ter uma digestão melhor. Isso não tem nada a ver com o teu peso. Olha, hoje, você se estava com alguma dúvida, eu diria, faça os seus golinhos, porque a doutora Jordana está dando algumas dicas aí. Você come e talvez não se alimenta. Você pode tomar, mas não a quantidade que hoje a gente vê muitos, né, de maneira generosa, colocar e servir o seu prato. Sim. E fazer, né, aí uns 600 ml, quilos ali, né, por conta dessa junção que hoje a gente aprendeu a comer de um jeito e talvez não foi o ideal. Mas tem alimentos que eles nos ajudam em algumas coisas, sim, eu imagino. Então, para quem precisa exercitar a mente, né, raciocínio lógico, e vai gastar um tempo estudando, por exemplo, porque boa parte aqui de alguns são acadêmicos, estudantes, tem uma vida, né, sim, ali dedicada aos estudos. Qual é a melhor combinação? O nosso organismo ele é muito inteligente. Se ele está com falta de algum nutriente, ele vai te dar fome. Na maioria das pessoas, se ele está com sede, ele vai te dar fome.
Então, de qualquer forma, tu vai sentir fome. Agora, o que tu vai colocar para dentro é uma escolha tua, já é uma escolha consciente. Os jovens, eles são muito conscientes. Observe. Jovem gosta de chocolate? Ama, né? Então, cacau é ótimo para a mente, para ativar, para produzir serotonina, que te dá relaxamento mental, prazer. Banana, a mesma coisa. Então, assim, esses alimentos são maravilhosos. Fibras em geral. Jovem não gosta de comer fibra? Ele compra aqueles pacotinhos de fibra e fica mastigando, porque tem que mastigar. E aquilo aumenta também a lembrança daquilo que você estudou ontem. Então, se você vai fazer uma prova hoje, o ideal é que a refeição antes da prova seja rica em fibra. Então, pode ser aveia, pode ser frutas, e assim vai. Viu? Se você quer um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de memória, começa a escolher os alimentos certos para você produzir melhor e trazer novos resultados. Não só para você, né, que é um estudioso, mas também um profissional que exercita ali, demanda, né, alguma dedicação de raciocínio lógico. E quando o gasto é de energia física, doutora Jordana, como é que fica? A alimentação ideal é? Então, depende da pessoa. Eu vou falar muito isso para ti, eu vou encher a cabeça de vocês com isso, porque depende da pessoa. Lembrando que qualquer alimentação você tem que procurar um profissional, um nutricionista. Ele é o profissional da alimentação. Então, se você quer uma coisa personalizada, tem que ter personalizada, é com o nutricionista. Mas, em geral, lembra dos anões que eu falei? Carboidrato, proteína e lipídio, que são os macros, os maiores nutrientes que você precisa, macronutrientes, que é o que te dão energia. A primeira energia do teu corpo é carboidrato, é açúcar. Lembra? O carboidrato ele é formado por açúcares. Então, eu tenho carboidrato em vários alimentos, alimentos integrais, em frutas, é a frutose, vários alimentos. Mas eu preciso dele como energia principal. Nós somos mais do que flex, nós somos triflex, carboidrato, proteína e lipídio. Então, se não tem carboidrato, eu vou usar a proteína. E essa proteína pode ser aquela que tu comeu, aquela carne, aquele ovo, ou pode ser o teu músculo. Então, se tu não come proteína, tu vai perder músculo, massa magra, aquilo que tu batalhou lá na academia para conseguir. É por isso que você para de malhar, por 3 meses perdeu tudo. Entendeu? E em terceiro, ele vai consumir gordura, que é também uma camada do corpo, que é lipídio. E a gente quer que ele coma esse. Então, a gente vai dar carboidrato e proteína para o corpo, e uma gordura boa, uma gordura que não está no corpo. Então, vai o ômega 3, por exemplo. É importantíssimo consumir ômega 3. E o ômega 3, na maioria das vezes, porque não temos acesso, nem sempre, todos os dias, a salmão, a atum, então vamos para a suplementação, aí não tem jeito. A doutora Jordana mencionou sobre um profissional, né? E você, às vezes, precisa de ajuda, eu diria em boa parte. Nós não podemos tomar uma decisão e achar que, bom, eu estou acima do peso, vou fazer aqui a minha combinação, e você pode não estar fazendo isso de maneira eficiente. Então, é importante. E para você que quer ter um pouco mais de qualidade de vida, também é tão importante. Então, o profissional vai poder te ajudar em você ter um resultado mais assertivo e correto nessa construção da sua vida ideal de comer de maneira saudável. Então, eu imagino que deve ter um malefício para quem não segue, né, uma prescrição ou toma essa decisão. E quais seriam aqui para a gente lembrar sobre essa preocupação e conscientizar muitas pessoas agora que estão naquele vício, né? Vou consultar aqui o chat GPT. Acontece Ele vai bastante. Prescrever para mim, até me automedicar. Exatamente. Então, assim, a alimentação, se alimentar você vai. Agora, o nutricionista, o profissional da alimentação, ele vai fazer uma prescrição direcionada para você. Eu vou me casar daqui a 3 meses, eu preciso emagrecer, eu preciso chegar a ficar em forma, ou eu preciso só desinchar. Então, ele vai fazer uma prescrição para aqueles 3 meses. Eu vou poder usar aquela alimentação o resto da vida? Não vai. Porque você vai desnutrir. Pensa, nós temos 7 anões. Só que se você consumir determinados alimentos só desses grupos, você vai desnutrir. Que é o quê? Tirar aquele nutriente. Eu vou parar de consumir determinados alimentos que têm determinados nutrientes que eu preciso. Então, eu preciso do nutricionista para isso. Senão, eu vou chegar em desnutrição, problemas mentais, problemas de reprodução, porque eu não estou consumindo os nutrientes que eu preciso. Doutora, uma coisa que me chama a atenção também é algumas recomendações. Alguns médicos sempre nos orientam sobre fazer um prato colorido.
né? E esse prato colorido, nem todo mundo gosta do colorido. Principalmente as verduras, legumes, né? A gente tem que falar que a cultura é de preferências. A gente coloca no prato aquilo que a gente gosta, ou a gente come com os olhos. E aí, como fica essa solução do prato colorido, dada, né, algumas opções que nós temos, ou falta de opções? Você tem que prestar atenção que se você não come determinado alimento, você não come determinado nutriente. Então, veja, quando você pega, e pode ser verdura, legume, mas pode ser fruta também. Por exemplo, você quer um alimento antioxidante, aquele que tira o estresse, que tira o metal pesado, que tira a sujeira do teu corpo. Você vai para alimentos vermelhos, alimentos roxos. E aí eu vou mudar, eu vou usar um açaí, um repolho roxo. Esses alimentos roxos, aí tem morango, tem maçã. Eles vão te dar o nutriente antioxidante, mas tem outros nutrientes nele também. Tem vitamina C, vitamina D, vitamina K. Rico ali. Então você todo dia tem que modificar. Tá, eu não tenho condições financeiras e acesso a tanta variedade. O ideal é que você vá para a feira, que aí você consegue essa variedade. Faça uma variedade por semana. Fica mais fácil para você mudar esse prato, deixar ele mais colorido. E não aumentar em carboidrato, porque a ideia é a seguinte: eu vou comer feijão, arroz e macarrão. E aí eu aproveito nesse momento que talvez seja a realidade de muitas famílias, né? A quantidade. Como é que funciona? 2 colheres, 3 colheres, uma de feijão. E a farinha? Como é que fica essa situação? Então, carboidrato é carboidrato. Então, feijão, arroz, farinha, macarrão, tudo é carboidrato. Eu posso misturar arroz com macarrão no mesmo prato? O ideal é que você não faça isso, porque tudo é energia. Se você quiser emagrecer, então... Agora, se você estiver buscando só nutrição, é maravilhoso. O arroz e feijão produz um aminoácido interno que nós não temos, um aminoácido essencial. Para que eu preciso de aminoácido? Para que eu preciso de proteína? Se você quiser construir célula, músculo, atualizar o cérebro, você precisa de proteína, você precisa de aminoácidos essenciais. Mesmo que você não esteja malhando. Então, se você junta feijão e arroz, você tem um aminoácido essencial. É um caso, tá? Então, vamos lá. Vou comer naquele dia 2, então vou comer feijão e arroz. Mas, em geral, escolhe um, ou macarrão, ou arroz, ou feijão, ou farinha. E aí você vai ter energia. Hoje só ensinos, né? Eu tenho certeza que você está assim, se maravilhando, mas também está começando a ficar estreito, porque é um confronto. Tem gente que está nesse momento, e agora? Eu passo e faço, não faço a combinação de colocar o todo colorido no prato, eu faço 2 conchas de feijão, 5 de arroz e mais uma de macarrão. Nesse caso aí, você pode trabalhar com a mão. Existe uma técnica que você trabalha com a mão. Então, isso aqui é a carne que você precisa por refeição. Então, se o teu bife, o teu frango... tem esse tamanho aqui, ó, não é essa grossura, tá? É esse tamanho. Olha a responsabilidade, gente. Não é ideal para você. E cada um tem a sua mão, então fica bem individual. Daqui desse ossinho do seu braço e a sua mão. Arroz, feijão, é essa palma da tua mão. Tu abre a tua mão e essa palma aqui é a quantidade. Então, se você for observar, dá uma colher de servir meia, mais ou menos, certo? Certo. E assim vai. Então, essa técnica, ela é bem comum, bem utilizada e muito antiga para você saber quanto vai precisar. Agora, salada, legume e verdura, você pode deixar 50% do prato. Nunca alguém havia me ensinado de maneira tão ilustrativa, né, como comer bem. Então, acho que a partir de agora, use a sua mão para montar o seu prato. Você nunca vai estar sem a mão, né? Nunca. Vamos aqui, né? E a sobremesa é uma coisa que nós precisamos falar, né? Ó, o café da manhã eu já entendi. A gente precisa, no mínimo, né, meio pãozinho, margarina ou manteiga? O ideal é que você não consuma produtos industrializados. Produtos que vêm de uma fábrica, que o homem fez. Então, nós sabemos que se colocar leite de vaca dentro de uma garrafa e sacudir, ele vai virar manteiga. É só botar sal. Então, você pode fazer isso. Não precisa necessariamente de uma empresa. Mas você hoje já pode comprar. Então, manteiga você pode consumir. Margarina, não. Margarina é um óleo derivado da indústria. É melhor não, porque esses alimentos, eles inflamam o seu corpo de alguma forma, em algum nível, principalmente mental. E aí eu estou falando de pessoas com doenças neurodegenerativas, eu estou falando de pessoas autistas, TDAH. Então, evitar esses alimentos industriais, aquele que vem na embalagem. Se você viu nascer ou viu crescer, que Deus te deu, maravilha, come.
Vou começar a construir sua alimentação aí. Então, já viu a dica da doutora Jordana aqui sobre entre margarina, né, e manteiga, é melhor? Muito melhor. Aí, o pãozinho, a torradinha, café com leite, tudo certinho, se for um suco natural. Vocês viram que ela falou torradinha e pãozinho. Ela falou 2 carboidratos. Ou uma coisa ou outra. Coisa ou outra. Ou a tapioca. Mas tudo pequenininho. Pô, tapioca tem uma cultura de que tapioca engorda. Mas olha, conta pra mim. Carboidrato, energia, pão francês e tapioca. É a mesma coisa. Sendo que o pão francês pode ter produto industrializado nele, porque ele foi feito lá na padaria, certo? Agora, se tu fizer em casa, tá de boa. A tapioca, ela só é pobre porque você não acrescenta nutrientes nela. Então, as mulheres, e agora eu vou falar com as mulheres, em todas as idades, mas principalmente aquelas com mais de 30, você tem que acrescentar sementes na sua refeição. Então, abóbora, linhaça, gergelim, chia, essas sementes, elas regulam os teus hormônios femininos. Então, se você vai fazer só tapioca, primeiro joga as sementes ali na frigideira, dá uma tostadinha, aí tu joga a goma para fazer a tapioca. E a manteiga. Ficou a dica, já tomou o café. E esse almoço, chegamos no almoço, aprendemos a dica da mãozinha, não vai errar, combinação perfeita, só alguns golinhos, não faz a mistura, né? Comendo e bebendo ao mesmo tempo. Chegamos no período da tarde, dá uma fomezinha, né? Aliás, tem gente que tem fome no intervalo da manhã e no intervalo da tarde, olha, os intermediários. Sobre a tua sobremesa que eu não respondi, geralmente a pessoa que faz uma refeição adequada, vamos botar uma refeição adequada? Vamos lá. Um bife do tamanho da tua mão, aquele arroz, meia prato de salada. Ele consumiu aquilo, não está mais com fome física. O que é fome física? Eu estou sentindo roncar minha barriga. Estou com dor de cabeça. Parou, não tem mais. Eu estou bem, eu posso ficar bem. Mas eu quero um doce. Eu sinto aquela necessidade da goiabada, do pudim de leite. Eu sinto. Provavelmente isso é fungo. Ela salivou. É verdade. Me deu uma vontade de docinho. Eu tô sem um docinho. Sabe pra onde às vezes eu corro, doutora Jordana? Uma colherzinha de leite. Meu Deus. Eu tô representando tanta gente aqui. Gente, ai, não um pode. docinho. Mas geralmente, após o almoço, quando você faz isso, escove o dente. Primeira dica, escova o dente. Se depois de escovar o dente ainda tá com aquela vontade, provavelmente você tá coberta de fungos. E aí também entra a cândida. Provavelmente está com fungos. Então, se você está com aquela necessidade, depois do almoço, de consumir doce, é o fungo falando, ei, tu me deu uns alimentos aqui muito complexos, me dá um carboidrato simples aí, um açúcar para eu consumir, desenvolver mais aqui. Então, tem que tirar fungos, tirar parasitas. Vai no médico e vê essa parte aí. Eu diria assim, não alimente o seu fungo. Não alimente esse parasita. Porque aí tem caspa, aí tem fungo da unha, aí tem aqueles problemas de pele. Hoje fungo, a gente está com uma aula sobre saúde. Comer bem faz toda a diferença, porque é reflexo no seu corpo, né? E a gente está ultrapassando aí o nosso dia como uma pessoa que se alimenta. Então, quer dizer que... A parte da tarde, consumir. É uma frutinha, né? O ideal é fruta, porque a gente não colocou fruta no café da manhã. Você vai ficar com fome. Então, no café da manhã, se você puder botar junto com a tua tapioca, ovo, alguma proteína, carne, ótimo. Senão, você vai ter que consumir a fruta e a fibra no meio da manhã, ali às 10 horas ou às 3 da tarde. Ah, não é bolo. Agora ela apertou todo mundo nisso. Não é bolo. Não pode bolinho. Eu sei que dá vontade de um bolo aquele de bolinho de milho, nem de milho. Um bolinho de trigo. É. Um bolinho bolo é para... de chocolate com calda. Bolo é para aniversário. E não é todo dia. A não ser que você trabalhe numa fábrica onde tem todo mundo. Alguém está fazendo aniversário naquele dia. Não é para todo dia. Olha, pegamos a nossa advertência. Bolo não pode ser todo café. dia. Nem café? Então, nem café. Porque a partir das 2 da tarde, o café ele interfere no teu sono. Algumas pessoas dormem, mas não descansam. A mente, ela fica ativa. Então, aquele dia que você acorda, assim, eu dormi, mas não descansei. E tem gente que não toma mais café a partir das 4, 5 horas, que já diz que influencia no seu sono. Aí não dorme mesmo, ou então fica se mexendo na cama. Isso também cansa. E o dormir era para descansar, né? Interessante, né? Então, já estamos quase lá na perfeição. E aí, eu só posso comer até 18, mas se eu não quiser comer até 18, eu quero comer mais tarde, né? Então, faz uma Vou falar boa de uma refeição. cultura, por exemplo. Eu tenho fome às 23 hores, doutora Jordana. E tu tá fazendo o que acordada 23 horas? Ligada no 320. Por quê? Por que, Jesus? Por
muitos afazeres, muitas coisas, muita gente, muitos relacionamentos para administrar. Olha, 23 horas. O ideal é que você durma à noite. A noite é para dormir, querida. Então, durma à noite. A partir das 6 da tarde, até as 6 você faz uma grande refeição. Eu faço uma sopa, uma salada ou repete o almoço. Isso é uma refeição. Não é um salgado com suco. A partir dali, tu vai preparar o teu corpo para dormir. Então, tu tem que ter uma rotina de sono. Ai, mas eu trabalho, eu estudo, mas tu tem que diminuir a luz, tu tem que diminuir o barulho, tem que desligar a TV, botar o celular naquele modo amarelo ou ficar longe do celular, se possível. Você vai resolver as coisas na casa, tem que ficar as luzes mais apagadas, que você está preparando o seu psicológico para dormir. Porque se você passa das 10 da noite acordada, você está fazendo mal para os seus hormônios. E para nós mulheres isso é terrível. A gente vai entrar na perimenopausa, na menopausa, e isso vai fazer um problema grande para você. Então, o ideal é não fazer isso. É estar dormindo às 22 horas. Muito bem, vamos obedecer. Vamos, pelo menos, insistir nessas orientações. Então, para você que precisa administrar essa fome, né, em fora do horário, você vai precisar escolher algo que é bem leve, para poder você ter mais descanso o mais rápido possível, né? Às 11 horas, sim, um caldinho, uma sopa. Mas lembra, você come e dorme 1 ou 2 horas no máximo depois. Então, se eu vou dormir, eu costumo dormir 11, meia-noite, eu não vou comer. Se eu for comer, até as 8 no máximo. E aí depois você vai ficar sem comer. Por quê? Porque naquela hora você tem que estar dormindo, você já vai programar o teu corpo para isso. Jordana, Diga. Você falou sobre o sono. Sim. E, de um modo geral, né, o sono está interligado com a qualidade de vida e o bem-estar, né? Não só a alimentação. Perfeito. Então, a gente tem que fazer a combinação de beber água, comer bem e dormir o ideal dentro dessas horas. Sim. Nós somos recomendados a dormir 8 horas, sim. Mas nem todo mundo tem esse reloginho. Tem gente que acorda 5 horas, 4 horas e vai treinar, vai correr, vai para academia, vai ao ar livre. Como é que fica esse contexto da alimentação? Essas pessoas, onde vivem, como se reproduzem, né, menino? 4 horas da manhã para correr. Ô, meu pai. Tá. Deus te abençoe, que você continue assim. Não te conheço. Eu acordo 4 da manhã para estudar. De 4 às 5, e aí eu começo a minha rotina. Mas eu vou dormir 7 da noite. Minha rotina de sono começa às 17 horas, quando eu faço a minha última refeição do dia grande. E aí, quando dá 8, eu estou na minha cama. Ah, vai dormir? Não sei. Mas já estou lá na minha cama. Para acordar às 4 da manhã. Isso não vai mudar. Às vezes, você acorda 3 da manhã sem querer, aí não volta a dormir, porque se você voltar a dormir, o teu ciclo de sono já vai ser ruim, às 4 tu acorda muito cansado. Mas o ideal é você ter uma rotina. Sempre dormir no mesmo horário, sempre acordar no mesmo horário. Você tem que reformular a sua vida para isso. Se eu quero dormir às 7, eu tenho que acordar às 4. E, para a gente fechar, então quer dizer que se eu acordo 4 horas para fazer alguma atividade com uma rotina, eu posso me alimentar logo de imediato? Bom, se você for pela Ayurveda, não. Se você está acostumado a fazer isso, sim. Se você vai sentir fome física, sim. Eu estou com fome física, então eu tomo água e depois eu como uma refeição. Lembra, você tem que se hidratar. Primeira coisa que tem que entrar no teu corpo é água. Que delícia esse programa, né? Tão rápido e a gente aprendeu tanto. Queria agradecer, né, a nossa nutricionista que aqui colaborou tanto com você, comigo, com tanta gente que nesse momento está refletindo sobre como se alimentar bem. Conexão Diálogo, ele traz essa oportunidade para você refletir, sair consciente e ampliar para que você possa ter qualidade de vida e se alimentar bem. Eu agradeço por você ter estado comigo aqui nessa tarde e eu te vejo no próximo programa, portanto, já coloca aí na sua agenda, toda quinta-feira às 16 horas. Se você quiser acompanhar os nossos bastidores e saber ainda mais novidades, é só seguir a gente nas redes sociais, no Conexão Diálogo FBN e pronto, você vai acompanhar tudo que acontece aqui. E eu te vejo no próximo encontro.